Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Este Estudando o Livro dos Espíritos, que tem hoje o início do seu primeiro programa. Nós damos as boas-vindas, esperamos que o programa atenda à sua expectativa de estudo, e nós apresentamos a nossa companheira de trabalho, né? Nós estaremos aqui levando o programa juntos, a Cristiane Drux, que é do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Ela é coordenadora da comunicação lá no CERJ e é trabalhadora espírita. Uma satisfação imensa, Cris, contar com você e estarmos juntos aqui nesse programa. Obrigada, Campete. Se nós estivéssemos no estúdio de telejornalismo, eu diria que você é meu companheiro de bancada. Companheiro de bancada, é um prazer muito grande estarmos aqui e eu quero apresentá-lo, né? Carlos Campete, diretor da FEB e coordenador nacional da área de estudo. Obrigado, Cris. Nós temos a intenção de fazer um estudo exaustivo do Livro dos Espíritos. Pretendemos examinar cada assunto que aí está proposto pelo codificador Allan Kardec, e o nosso formato será de entrevista. Vocês já viram, nós vamos ter hoje 3 entrevistados conosco, e as perguntas serão muito bem-vindas, especialmente as perguntas que tiverem relação com o assunto que estiver sendo tratado no programa. Então, nós pedimos, por favor, que quando tiver as suas perguntas, vá colocando aí no chat da rede que você está acompanhando. As perguntas chegarão e serão priorizadas, naturalmente, aquelas que têm relação com o assunto que está sendo abordado. Pode haver perguntas que ficarão para depois, porque vai estar relacionada, de repente, com algum assunto que a gente vai tratar mais à frente. Está bem? Muito bom. E nesse grupo de trabalho de hoje, nós estamos tendo a honra de receber a Maria Eugênia Canto Cabral. Ela trabalha no Centro Espírita João Evangelista e colabora com a Federação Espírita do Estado de Santa Catarina, na coordenação da área mediúnica. É integrante da ONG Grupo Espírita Casa da Sopa, que lida com a população em situação de rua do centro de Fortaleza. Atua também como expositora espírita. Maria Eugênia, boa noite para você, minha amiga. Boa noite, Cristiane, boa noite, Carlos, e aos demais que dividem conosco a responsabilidade de levar de forma leve e fluida o estudo de O Livro dos Espíritos, que ora se inicia. Nós também estamos hoje com a participação do nosso querido Calcide Sarroris, com quem nós trabalhamos no ESD desde o comecinho, né, desse projeto do ESD. Ele é coordenador dos estudos aprofundados da doutrina espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, da FEEGO. Muito bem-vindo, Calci, nosso abraço carinhoso a você, e que nós possamos aqui ter um bom trabalho juntos. Meu nobre amigo Carlos Campete, um prazer e uma alegria grande estar aqui com tanta gente boa, sem contar os que estão aí nos bastidores também. Então, o nosso abraço ao Romero, a Eugênia, a Cristiane e a você, meu amigo. E parabéns pela iniciativa. Mais do que nunca, o estudo do Livro dos Espíritos é essencial. Bom, nós vamos também apresentar o nosso companheiro Romero de Matos Esmeraldo, que é médico, cirurgião de transplante de órgãos e residente na belíssima cidade de Fortaleza, no Ceará. Ele participa do Centro Espírita Casa do Caminho e Grupo Espírita Meimei, em Fortaleza,
E nós queremos te ouvir, Romero, para as boas-vindas aí iniciais. Boa noite a todos, aos nossos ouvintes, a Cristiane, ao amigo Carlos, obrigado ao Calci pela saudação amiga Eugênia, conterrânea aqui de Fortaleza. A todos vocês, muito obrigado, é um prazer e uma honra participar de vocês, tentando discutir um pouco sobre o Livro dos Espíritos, essa obra magna que veio nos fazer uma diferença imensa na nossa evolução, tanto espiritual, quanto intelectual e moral. Então, muito boa noite, muito obrigado. Eu peço desculpas a Cris, porque no nosso roteirinho ficou só a sigla. O Romero também faz parte do Centro de Estudos, é o Centro Espírita Sem Fronteiras, não é? É um grupo totalmente virtual, que foi criado recentemente, e o Romero dá uma grande contribuição lá. E então nós vamos, nesse primeiro momento, ter uma apresentação do Livro dos Espíritos. Eu vou pedir a nossa querida Eugênia, por favor, para falar sobre a importância do Livro dos Espíritos. Pois não. Para nós espíritas ou espiritistas, nós que abraçamos a doutrina espírita, naturalmente a importância é notória porque o Livro dos Espíritos é o marco inicial dessa doutrina espírita ou espiritismo, conforme denominou Kardec. É o livro primeiro, que foi editado em 18 de abril de 1857, marcando o início de uma série de publicações que viriam depois. Contudo, é possível que nós, profitentes do espiritismo, não sejamos ainda capazes de aquilatar a importância do Livro dos Espíritos para o gênero humano, uma vez que, no nosso entender, esse marco inicial da doutrina espírita é também, conforme revelam os espíritos, o início de um grande processo de regeneração da humanidade. Daí porque esse marco, enquanto um marco global para o gênero humano, para a humanidade, talvez não seja perceptível. E aqui fazemos alusão à época em que o Cristo esteve conosco. É bem possível, quase certo até, que a época do cristianismo nascente, da vinda do Cristo, aqueles que com ele conviveram, os mais próximos, os discípulos, os apóstolos, os pósteros do primeiro século, não tivessem noção do marco que seria a presença de Jesus de Nazaré na Terra. Porque aqueles que estão muito próximos do período histórico não têm essa percepção. E a doutrina tem apenas 160 e poucos anos, daí porque não temos a dimensão da grandeza da obra. Muito bom. Romero, agora uma questão sobre o contexto histórico, né, do momento do surgimento do Livro dos Espíritos. Costuma dizer que o véu ele cai, né? Nos fale um pouquinho desse cair do véu. Em que contexto o Livro dos Espíritos surge? Pois não. Muito obrigado. A gente tem que se lembrar da sua evolução histórica, que começou o movimento com as mesas girantes, em 1948, nos Estados Unidos, em Hydesville. Depois passou para a Europa. É digno de nota que isso foi o marco do espiritualismo americano, moderno espiritualismo, e em 1853, já na Inglaterra, se fundava a primeira igreja espiritualista. Aqui na França, digamos assim, com Kardec, a primeira referência que ele teve foi em 1854, quando Fortier, que era um magnetizador como Kardec, disse, olha, existe uma coisa diferente. É uma nova aplicação prática do magnetismo. As mesas também são magnetizadas. Aí Kardec disse, isso é possível, né? Porque tem muita coisa na energia, na eletricidade que nós não entendemos. Mas até lá tem que esperar, né? Mais adiante, alguns meses depois, encontra-se novamente o próprio Fortier e diz, olha, agora a coisa é diferente. As mesas falam.
A gente pergunta e elas respondem. Ele disse, olha, permita que eu fique na dúvida, né? Porque enquanto eu não provar que a mesa tem cérebro, tem nervo para se mexer e para pensar, eu considero isso como uma conversa para dormir. Então, é melhor esperar. Isso passou em 54. Quando foi em 55, 1855, lá no começo, ele se encontra com o Carlotti, que era um grande amigo dele, e que ele fala todo entusiasmado, e aqui em primeiro ele diz, olha, os espíritos estão falando através das mesas, né? Aí ele, como ele falou com muito entusiasmo, ele conhecia o ardor de Carlotti, ele não levou muito em consideração, tornou até mais descrente, né? Mas, em maio de 1855, desse ano, ele estava na casa da senhora Roger, estava com o magnetizador Fortier, estava a senhora Plena Maison e estava o senhor Patier, que ele fará nos mesmos termos que o Carlotti, mas só que de uma forma tão séria que Kardec ficou realmente impressionado. Então, a senhora Plena Maison convidou para assistir às suas sessões na casa dela. Ele começou a frequentar e viu que lá realmente era uma coisa impressionante. Embora fosse uma coisa mais de diversão, de movimento e tudo, ele sentiu que havia ali alguma coisa por trás e começou a investigar. Coincidiu que ele conheceu, numa dessas reuniões, a família do seu Baudin, que tinha duas filhas que eram médiuns, né? A Caroline e a Julie, e convidou para Kardec fazer parte das reuniões, o que ele fez assiduamente. Agora vocês vejam a data, né? Isso foi em maio de 1855. Quando a gente vai ver no decorrer do desenvolvimento de Kardec, em janeiro de 1856, quer dizer, 8 meses depois, ele já está praticamente com a base do Livro dos Espíritos prontos. Por quê? Porque a maioria das questões que ele viu ali na casa do senhor Baudin, ele ia de uma forma muito organizada, muito metódica, e que eram perguntas de filosofia e de coisas que ele tinha interesse, né, do futuro da humanidade e de outras coisas. Então, aquilo que de início era uma coisa de curiosidade, de diversão, passou a ser muito séria e passou a responder, aos espíritos passaram a responder com muita seriedade também. E toda essa anotação ele fez, compilou, ele avaliou, né, deduziu dos fatos, ele deduzia a causa, né, das consequências, ele varia a causa daqueles fatos, né, do método indutivo, e ele se organizou dessa maneira. Então, estava quase pronto, quando ele se encontra também e conhece o senhor Roustan, que também tinha na rua Tinquetone, ele também tinha as reuniões com a senhorita Jafé, que tinha 18 anos, era sonâmbula, uma médium sonâmbula, e ele começa a frequentar também os dois, né? Só que nessa reunião, tudo era com médiuns escreventes, com a cesta de bico, né? Ainda não era com a mão, né? Mas com respostas muito prontas e muito rápidas. Ele começa a colecionar. Não se diz quando foi, mas eu acredito que foi mais ou menos no início de 1856, que esse grupo que trabalhava com o senhor Roustan era um grupo que já vinha trabalhando desde 1851, que era o Fortier, que era o Didier, que era o Carlotti, que era o Victorien Sardou e o pai, e eles entregaram a ele 50 cadernos com todas as comunicações feitas principalmente através da senhorita Jafé, né? Então ele deu para o Kardec, que é uma obra imensa, que ele teria que fazer um trabalho imenso de compilar tudo isso, organizar e conseguir tirar alguma coisa daí. Ele foi vendo que realmente tudo isso estava se transformando num livro de doutrina, ele teve o interesse de publicar. Mas ele quis submeter esse livro ao controle dos espíritos e começou a ler algumas passagens nas sessões na casa do senhor Roustan. Então os espíritos atenderam, mas depois de algumas sessões os espíritos disseram, olha, é melhor, nós preferimos rever isso em particular, porque evita os comentários descabidos do público e as indiscrições. Então é melhor rever em particular com a senhora Jafé. Então ele deu os dias e as horas que ele poderia rever com ele, e assim ele fez. Quando foi em junho de 1855, estava quase pronto o livro, né? Em setembro, numa das comunicações, vários espíritos, ele estava lendo as leis morais, vários espíritos que estavam muito satisfeitos com ele, mas queria que ele ainda esperasse um pouco mais, né? E que esperasse que eles diriam quando estava pronto para publicar, né?
teve uma comunicação do espírito Zéfiro, que foi quem lhe disse do seu passado espiritual, que era muito amigo dele, era discípulo de Allan Kardec, que era um druida, um sacerdote druida. Ele lhe disse que teria uma próxima reencarnação, e ele disse: esse livro que estás a publicar, isso em janeiro de 1857, o livro já estava no prelo, já estava na livraria Dentu, para ser publicado. Com menos de 2 anos dessas experiências, Kardec estava com o livro pronto. E assim, em 1857, 3 meses depois de rever e tudo com a tipografia, o livro veio a público, né? E causa um sucesso tremendo. Foram 501 questões, eram dispostas em 2 colunas. Na primeira coluna tinha as perguntas e as respostas diretas dos espíritos, e na coluna da direita tinha comentários de Allan Kardec, baseado também em informações prévias e conhecimentos outros prévios, né? Com isso, essa edição se esgotou rápido. E numa dessas entrevistas que ele teve, numa dessas reuniões que ele teve com o Espírito de Verdade, ele já tinha dito que não publique tudo, porque nós não devemos dar tudo de uma só vez. Temos que esperar que as opiniões se formem. Então, mais tarde, ele teria que publicar mais. E isso vai ser só uma introdução. E realmente, quando foi em 1860, em março, ele já publica a 2ª edição do Livro dos Espíritos, com 1019 questões. 3 anos Muitas das questões. Depois, né? Exatamente. E em 4 meses a edição se esgotou. E foi um sucesso tremendo essa publicação. Isso, em síntese, é como se formou o Livro dos Espíritos. Microfone fechado, Carlos. Pergunto se a Eugênia e Calci querem comentar alguma coisa dessa parte aí da... Sim, eu prestei muita atenção. O Romero é sempre muito didático, muito bom. O que me causa assim até um espanto, mais uma admiração muito maior, é onde todo mundo via diversão. Hippolyte Léon, Allan Kardec, viu a resposta que a humanidade busca. Quem sou, de onde venho, para onde vou. Por conta dessas perguntas, filósofos se desesperaram na antiguidade tentando achar essa resposta. Então, o que nos causa assim, uma admiração extraordinária é o homem Hippolyte Léon buscar ali onde todo mundo se divertia, achava bonitinho, a mesa virar para um lado, virar para o outro, ou responder batendo nas letras do alfabeto, responder as perguntas que todo mundo sabia, quantos anos eu tenho e tal, não sei o que mais, porque havia perguntas assim, desse nível, e Allan Kardec soube ver ali a resposta que a humanidade busca. Isso é fabuloso, né? Tudo aquilo que a humanidade e que o cristianismo, através de Jesus, prometera há 1855 anos antes. Não é? Muito bem. Esse. Ótimo, Calci. Eugênia, algum comentário? Eu gostaria de parabenizar o Romero por uma síntese tão rica, né? E destacar quando ele fala que o seu Carlotti foi quem deu conta a Kardec, que eram os espíritos que se comunicavam por meio da mesa. Porque Kardec, até então, ele não tinha presenciado nenhum fenômeno de mesa girante. E ele estava cético quanto à possibilidade das mesas responderem. Portanto, quando ele vai assistir o primeiro fenômeno na casa da senhora Pleine Maison, essa informação já havia sido aventada pelos espíritos para aqueles que já haviam presenciado. Então, não foi Kardec que lançou essa hipótese. Também não foi ele o primeiro a receber essa informação. Então,
E assim como esse é um fato, em várias perguntas do Livro dos Espíritos que Kardec faz, ele não tem uma ideia preconcebida, às vezes ele imagina que seja algo e os Espíritos respondem em contradição ou em contraposição com aquilo que ele imagina ser, né? Aí atestando que não é um mero reflexo do pensamento daqueles que investigavam. Uhum. Muito bem, bom. excelente. Ótimo. Campete, antes de você jogar a próxima pergunta para o Calci, né? Tá aí tá na fila aí, mas eu preciso sublinhar uma coisa que me saltou a partir da consideração do Romero. O processo sério que Kardec empreende e os cuidados que ele toma de ter essa assessoria, essa assistência direta com o Espírito Verdade, no sentido de verificar o conteúdo a ser lançado, né? Então, havia quase que um copydesk ali, regulando e organizando e controlando o que seria colocado no livro para depois ser impresso, né? Para que a gente reflita sobre a seriedade da composição do livro, para não se lançar livros às pressas, né? Que a gente faça todo esse trabalho de controle sobre o conteúdo, a gestão do conteúdo, né? Então, eu queria até colocar isso na roda, porque hoje em dia a gente tem verificado que é uma grande questão isso, né? Quer dizer, e que tomemos Kardec como grande exemplo. Excelente, Cris. Muito bom mesmo. Vamos agora tratar um pouquinho da composição. Vou pedir ao Calci, por gentileza, se poderíamos falar um pouco da composição, como está composto o Livro dos Espíritos. É interessante, porque Allan Kardec, além de toda essa capacidade, né, de observação, esse objetivo, né, ele não se deixou levar pelas inúmeras ideias que existiam na França, né? A ideia sensualista, idealista, materialista. Ele não trouxe nada disso. Ele soube selecionar e o modo como ele divide o Livro dos Espíritos, primeiro colocando por pergunta. É a coisa mais fácil do mundo. É a pergunta número tal. Pronto. Não tem problema, é página tal, capítulo tal, se o volume pequeno, volume grande, acabou, já mudou. Não, é a pergunta número tal. Então, só pelo fato dele ter colocado, numerado as questões, né, já mostra a preocupação que ele tem em facilitar para a gente. E aí ele pega o Livro dos Espíritos, divide em livros, 4 livros, dentro de cada livro, capítulos, quer dizer, modo de facilitar, né? Eu me lembro muito Paulo de Tarso, que dizia para os coríntios, né, eu dei leite para vocês porque vocês não tinham condição de alimento sólido, né? Kardec trouxe um alimento sólido, mas ele trouxe de maneira muito facilitada para a gente poder compreender. Você imagina, em 2 anos, conforme o Romero colocou para a gente, em 2 anos, naquele tempo, publicar um livro. Eu estou há mais de 2 anos em cima de um assunto que eu já conhecia, já vinha pesquisando há mais de 30 anos, e já passei mais de 2 anos escrevendo sobre um assunto que parece que todo mundo conhece, né? Então, a gente observa que é a pessoa talhada. E ele pega o Livro dos Espíritos, divide em 4 partes, e o interessante é que cada parte do Livro dos Espíritos, ou melhor dizendo, cada livro do Livro dos Espíritos está desenvolvida nas demais obras que ele lançou. Então, você pega a primeira parte, as causas primárias. Você vai na Gênese, você tem o desdobramento daquilo que está no livro número 1. Você vai no segundo livro, O Mundo dos Espíritos, ou O Mundo Espiritual, livro dos médiuns.
a terceira parte das leis morais, Evangelho segundo o Espiritismo, e das esperanças e consolações e tal, Céu e Inferno. Então, é um livro denso de perguntas espetaculares e respostas geniais, muito bem organizado, muito bem dividido e desenvolvidos nos demais livros. Eu costumo dizer que Allan Kardec não é só o codificador, não, é o sistematizador, o facilitador, aquele que trouxe para a gente de maneira muito, muito fácil, muito boa, algo de difícil compreensão. Né? O homem entender a si, a sua origem, para onde vai, de onde veio, qual é o seu destino. É isso aí, em síntese. Calci, então vamos começar por você. Vou te provocar numa questão aqui. Qual é a sua relação, então, com esse monumento de obra que você tão bem explicitou aí para a gente? Qual é a sua relação com o Livro dos Espíritos? Você sabe qual é a minha dificuldade, Cristiane? É saber qual é a pergunta mais genial do Livro dos Espíritos. Porque cada dia eu elenco uma, né? Conforme o meu estado de ânimo, conforme aquilo que eu tenho que fazer. Né? Às vezes eu elejo a questão 886 como a mais, às vezes a 621, a consciência, a lei de Deus que na consciência, às vezes a 909, às vezes a 919. A minha relação é essa. Eu brigo com o Livro dos Espíritos para saber qual é a pergunta mais interessante que tem. Eu até hoje não consegui achar a resposta. Ela varia muito. Que bom. Eugênia, queremos te ouvir também. Depois, logo em seguida, Romero. Qual é a relação de vocês com o Livro dos Espíritos? Campete fala depois também. Eu tenho uma relação, em certo sentido, em alguma medida, afetiva com o Livro dos Espíritos, pelo seguinte: eu sou a única pessoa espírita na minha família, e eu achei um Livro dos Espíritos na estante do meu avô, que já está desencarnado, desde 1993, ali por volta do ano de 1992, 91, quando vim residir em Fortaleza. Meu avô tinha muitos livros, era um homem que gostava de ler. E eu achei esse livro ali, velhinho, esse livro era o que eu encontrei, é uma edição de 1957, eu não havia nascido ainda. Edição da LAC, Livraria Allan Kardec Editora, de comemorativa dos 100 anos da obra. Achei o livro, li e me encantei desde o início. E como disse, não sei o que esse livro estava fazendo ali. Possivelmente ele em algum momento da vida se interessou, mas não deu prosseguimento. Minha avó era médium, mas tinha medo de espírito e não participava, continuou católica. Papai é pastor evangélico e minha mãe é católica. Minhas irmãs não são espíritas, e aí eu achei muito curioso esse livro parar nas minhas mãos. Essa primeira relação, né? Queria destacar com relação ao que Calci coloca, que para mim a genialidade de Kardec ela é atestada também, é testemunhada pela qualidade das perguntas, porque é muito mais difícil indagar do que responder. Principalmente porque uma resposta qualquer pessoa pode dar, uma resposta sábia não. Mas aqueles que responderam podiam ser espíritos de um nível evolutivo não tão adiantado, podiam ser espíritos adiantados. Os adiantados sabem, respondem com segurança. Ele fez um trabalho também de triar essas respostas. Então, perguntar é difícil e triar as respostas também. Claro que ele foi muito bem assessorado, né? Mas eu diria que perguntar é muito mais difícil do que responder. Inclusive porque, quando se responde a questões, não sei, também é uma resposta. Romero. Pois é, eu gostei dessas observações de vocês, que eu também me peguei muito com as questões. Eu acho que
A doutrina foi formada em consequência das perguntas de Kardec. Perguntas magistrais com respostas sublimes. Quando, no centenário do Livro dos Espíritos, o Canuto Abreu lançou uma edição, a primeira edição do Livro dos Espíritos, traduzida, que ele traduziu, e ele fez também uma introdução de muitas páginas, não propriamente do livro, mas para comemorar esse fato, em que ele teceu uma história muito bonita sobre a formação do Livro dos Espíritos, de todos os médicos, quando eles começaram, mas depois que eu ia até repassar, mas eu vi que era fantasia dele. Ele fez como se fosse uma fantasia, mas baseado em fatos mesmo, que você diz, puxa, é verdade uma coisa isso que ele está dizendo. E ele disse que um dos médiuns, um do espírito familiar da família Rustam, que era da Jafé, era o Javari, um espírito de nome Javari, que quando Kardec tinha feito uma das perguntas, ele disse, infelizmente, eu não tenho condições de responder. Eu vou atrás de outros espíritos, mais filósofos e cientistas, para responder a sua questão. Pode ter sido ou não verdade, o que é fato é que os espíritos que responderam foram espíritos muito elevados. Espíritos muito elevados que na nota 17 da primeira edição, que é lá atrás, ele diz que muitos desses espíritos ou viveram há muitos anos na Terra, ou viveram em outros planetas, em outros locais, ou viveram na Terra em tempos imemoráveis, que você não pode reclamar, mas todos eles eram superior e estavam em comunhão com todos os outros espíritos superiores da codificação, né? Isso é uma coisa muito importante. A relação comigo se dá mais ou menos como, eu citando aqui o Will Durant, eu leria alguns parágrafos dele, em que ele fala sobre as lições da história. E ele diz que, à medida que a educação se dissemina, as teologias perdem crédito. As vidas e as ideias tornam-se progressivamente seculares, ignorando as explicações sobrenaturais e os medos. Você não tem mais medo, porque você já está mais culto. O código moral perde a aura e a força quando a sua origem humana é revelada e quando são retiradas a vigilância e as sanções divinas. Se não existe Deus, então vamos viver livremente. Na Grécia Antiga, os filósofos destruíram a fé antiga entre as classes educadas. Em muitas nações da Europa moderna, os filósofos conseguiram resultados semelhantes. Protágoras transformou-se em Voltaire, Diógenes em Rousseau, Demócrito em Hobbes, Platão em Kant e Epicuro em Diderot. O pensamento analítico dissolveu a religião que dava suporte ao código moral. Uma geração incontida rende-se à luxúria, à corrupção e uma inquieta desordem na família e na moral. Ou seja, estavam aplicando aquilo que Paulo disse, né? A nossa religião é vã, a nossa fé é vã. O Cristo não ressuscitou, então vamos comer, beber e farrear. Era isso que estava fazendo. Eu não estava nessa condição, mas devido ao conhecimento, a gente vai deixando de lado muitas coisas, deixa um pouco a religião de lado. E o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, me trouxe de volta o aspecto religioso, com muito mais intensidade, e eu que sempre achei que não tinha fé, eu achei que não fosse possível, como é que eu vou adquirir? Eu comecei a acreditar, e eu vi que essa crença que eu tinha, que é tão racional, que eu adquiri através do conhecimento, é uma fé raciocinada. E isso que o Livro dos Espíritos nos traz, né? E naquela época, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, nós tínhamos o positivismo de Augusto Comte, tinha o racionalismo e o positivismo de Renan, que todos eles negavam a religião, não a religião propriamente, mas o transcendentalismo. Ele não acreditava nisso, porque o que valia era a ciência, né? A ciência e a filosofia iriam desbancar a fé. Esse era o sentido. E muitos já estavam realmente
descrentes, né, quando o Livro dos Espíritos trouxe a fé para as pessoas educadas. E realmente as pessoas educadas foram que tomaram e recuperaram aquela fé. A ponto de se dizer, o Espiritismo é para quem tem educação, é para os ricos, é para a elite. Não é. Porque tem a consolação que é muito forte. E a consolação é para todos, né? Então a gente obtém um consolo, a gente obtém a fé e aprende a amar através do conhecimento espírita. E se você meditar em algumas perguntas relativas, você descobre muita coisa relacionada com a nossa vida atual. Muito bom, Romero. A Cris pediu para a gente também falar rapidamente aqui, não é? A minha relação com o Livro dos Espíritos, ela nasceu quando ainda era menino, né? Uma tia, quando tinha por volta de entre 9 e 10 anos, por aí, uma tia me apresentou ao Espiritismo. Então, meu pai espírita, mãe católica, e eu fui viver com ela durante um ano, e aí aprendi o que era o Evangelho no lar, ela me levou para evangelização, ela era evangelizadora, e me colocou nas mãos algumas obras de Kardec e também de André Luiz. E eu comecei, naquela época, a ler esses livros, não é? E então, quando voltei para minha terra, eu lia André Luiz, né? Pedi para minha mãe para a gente comprar os livros, lia alguma coisa de Kardec, ia lendo, né? Ia lendo. Eu comprei uma quantidade de livros lá, ia lendo. Mas jovem, não é? Descontraído dentro daquilo tudo. Mais ou menos pelos 14 anos, entre 14 e 15, veio um discípulo do Padre Quevedo na cidade onde eu morava. A cidade tinha 4.500 habitantes. A única família espírita era a nossa, não tinha mais nenhuma família espírita. E ele veio, era protestante, discípulo do Padre Quevedo, para dar um curso de parapsicologia, não é? Ele tinha que ter trocado o nome para dizer curso de combate ao espiritismo, não é? Ficaria mais próprio o nome. E ele fez um combate do espiritismo em 3 dias, não é? Ele pegou o Livro dos Médiuns, abriu um certo momento e foi lendo e dizia, meu Deus, esse eu não tinha lido ainda, né? Nossa, mas será que Kardec escreveu isso? Eu pensava, né? Que barafunda é essa? Esse Kardec não deve ser doido, porque não tem impossível que um homem escreva isso, né? Quando ele leu aquilo na frente da gente ali, e tal, e eu fiquei, não é, naqueles 3 dias dizendo, meu Deus do céu, esse espiritismo é bastante confuso. E aí meu pai chegou de viagem bem no dia que terminou, não é, o curso. Eu estava tão assim, jovem, né, imposo. Eu disse para o meu pai, papai, eu não sei se eu vou ser espírita, não, sabe? Aí ele olhou para mim assim, ele se preparou para falar alguma coisa, né? Mas eu, impetuoso, não deixei ele falar, disse assim, mas antes de tomar decisão, eu vou ler a obra toda de Kardec, que eu não li ainda. Aí ele disse assim, faça isso, meu filho. E aí eu fui para o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos eu me tornei espírita por convicção. Muito obrigado, discípulo de Quevedo, você me ajudou muito. E ajudou muita gente na cidade que não tinha ouvido falar do espiritismo ainda, a ouvir, e mais tarde surgiu um centro espírita na cidade. Por favor, combata o espiritismo. Muito bom. E história bastante ilustrativa, né, Campetti? Os antagonistas nos auxiliam, né? Isso, Os e você, a sua antagonistas nos relação com auxiliam. isso? Olha, e diante da... Eu, Livro dos Espíritos, o que é isso? Eu não conheço. Agora, eu conheço uma vinha com uvas muito saborosas. E nesse momento, eu quero entrar nessa vinha isso aí. E convido a todos a fazerem essa imersão na vinha junto com a gente. Vamos abrir o nosso Livro dos Espíritos, né? Já que estamos aqui em uma sala virtual de estudo, viu? E vamos convidá-los a todos a lerem conosco, né? Na íntegra, que a gente vai tentar fazer isso ainda dentro do tempo do programa, os prolegômenos, que é uma parte importantíssima do Livro dos Espíritos, né? Então, Campetti, começando eu aqui com o primeiro parágrafo, fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente,
E os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Estamos lendo os Prolegômenos. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metodológica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Em O Número dos Espíritos, que concorreram, aliás, para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Eis em que termos nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. Ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Eu não posso deixar de exultar com esse atestado aqui. Mas, antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Olha o que Romero falou ainda há pouco para a gente, né, dessa revisão minuciosa. E aqui segue os prolegômenos. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Eu estou aqui no parágrafo, não sei se eu pulei algum, mas entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até a nova ordem. Então, Campetti já leu esse, eu pulei aqui, mas vamos a outra recomendação aqui, dos espíritos para Allan Kardec, parágrafo seguinte. Porás no cabeçalho do livro a cepa, e aí o Campetti já mostrou para a gente, né, a ilustração da cepa, e te desenhamos, olha lá, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos
todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem que tem ciência, o espírito pelo trabalho e, virando aqui a página, e sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. E aí vem uma recomendação: não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, existem até hoje, sobretudo entre os que têm interesses nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará por todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o de amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. É tão impressionante, não é? Assinatura, então, de São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc. É muito bom. Bom, tendo lido, né, tendo sido lido os prolegômenos, vamos continuar aqui aproveitando a expertise dos nossos debatedores, dos nossos expositores. Então, eu vou pedir ao Carlos agora que comente rapidamente o item 2º da introdução do Livro dos Espíritos e logo em sequência ele vai dar dinâmica aí à nossa conversa. Carlos, então, por gentileza, comenta para a gente, comenta para a gente a introdução, o item 1, né, da introdução do Livro dos Espíritos, e depois passa para os nossos convidados. Tá bem. Cris, antes de entrar aqui, eu gostaria que, se pudessem comentar um pouquinho sobre os prolegômenos, rapidamente, sim. Pode ser? Bem rápido, tá?
um comentário breve, assim, sobre os prolegômenos. Podemos começar com a Eugênia, bem rapidinho. Sim, pois não. Dos prolegômenos, primeiro, o prolegômeno significa introdução a uma ciência ou doutrina, né? Que é um nome que pode assustar no primeiro momento. Mas chama-me a atenção 2 pontos específicos. Ele é belo, ele é belíssimo. O ponto que Cris destacou aí, se emocionou, também realço, não é? Porque é uma mensagem eivada de esperança. A mim chama a atenção 2 pontos. Quando esses espíritos de escola dizem a Kardec, o homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que somente pelo trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimento. Então, essa quintessência, né, os antigos acreditavam que havia apenas 4 essências formadoras de tudo na Grécia Antiga: terra, água, fogo e ar. E essa quintessência seria algo que transcende a tudo. Então, quintessência aqui está no sentido de tornar o espírito mais rarefeito, que vai além daquilo que está simplesmente no mundo das formas. Então, é por meio do trabalho que isso se dá. A evolução é por meio do trabalho. E o trabalho no nosso nível, aqui num planeta como o nosso. O segundo ponto que eu queria destacar ligeiramente é essa mensagem final. Pelo que conheço de Kardec, através das obras que ele lançou, que são dos espíritos, nós podemos perceber, inclusive nesses prolegômenos que ele diz, ele não cita o nome dele em nenhum momento, ele disse aquele a quem coube a tarefa de publicar. Então, ele denota uma humildade genuína, inclusive desconfiava da missão que a ele foi confiada e que os espíritos superiores aí atestam nesses prolegômenos. Mas ainda assim, os espíritos superiores o lembram de que os bons espíritos assistem somente aqueles que buscam a Deus com humildade e desinteresse. E repudiam a todo aquele que busque, no caminho para o céu, um degrau para as coisas da terra. Que eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. Porque o orgulho e a ambição são um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode ser servido cego para fazer perceptível a luz. Então eu fico imaginando que essa mensagem possivelmente era para os pósteros. Assim como Jesus trouxe uma mensagem atemporal, que não era apenas para aqueles que o escutavam mormente no Sermão do Monte, ele se refere diretamente aos discípulos, mas a mensagem, ela é atemporal, ela é para todos nós. Eu tenho para mim que é possível que os espíritos superiores tenham legado esse final dos prolegômenos pensando em nós, aqueles que abraçaríamos o espiritismo e que necessitaríamos, quiçá, dessa advertência. Muito bom. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre pensar algum detalhe aí dos prolegômenos? Eu gostaria, sim. Romero, faz favor, você primeiro, sempre. Pode falar, Calcinha, Não, depois eu falo. Você. Então, muito bem. Eu queria destacar só 2 pontos principais. Tudo é muito bonito, realmente, a Eugênia já explicou bem, mas eu vejo isso aqui muito atual, um dos penúltimos parágrafos. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Essa vaidade está presente em nós, espíritas, também. E nós temos que ter cuidado com essa dissidência por questões de palavras, que isso é muito comum também, a gente ainda se apegar a questões simples de palavras. Então, essa é uma advertência. E esse penúltimo parágrafo, esses 2 últimos parágrafos não constam na primeira edição, né? Nem os nomes desses espíritos. E consta em nota diferente e acrescenta o nome de Napoleão I como sendo um dos espíritos que estavam participando dessa nota, né? Mas o que eu achei muito bonito, e isso eu vejo, por exemplo, que eu acho linda essa cepa, que é muito bem desenhada, tudo reflete o trabalho do Cristo. E essa cepa é o próprio Cristo.
Ele diz em João, eu sou a videira, eu sou a verdadeira videira. E meu pai é o agricultor. E todo ramo que em mim não produz fruto será cortado. Muita gente diz, outro dia se falando em uma das reuniões, se diz, para depurar nós temos que ser como o alambique, é igual como o alambique você vai depurando. Aí eu disse, eu prefiro mais o cadinho. O cadinho eu acho mais cruel. Realmente o cadinho, você acrisola, você pode purificar-se. Mas aqui ele está dando o trabalho do Criador. Essa cepa reflete o trabalho do Criador. O bago, como ele diz aqui, é a alma ligada ao corpo. O bago, cada uva é um bago. É a alma ligada ao corpo. Né? Quando você quintessencia, através da fermentação, você dá o licor. O corpo é essa cepa aqui, esse ramo. Todo ele é o corpo. Né? Então você quintessencia, libera o espírito através do trabalho do corpo, né? Das suas tarefas. Só isso mesmo. Muito bom. Calci. Bacana. Tem uma frase aqui nos prolegômenos que, para mim, ressalta bem. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. A doutrina espírita veio resgatar aquilo que Jesus revelou, porque Jesus provou a existência e a comunicação dos espíritos em diversas ocasiões. Você pega a transfiguração, o companheiro quiser abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, você vai encontrar lá a transfiguração de Jesus, a materialização de dois espíritos, Moisés, aquele que havia proibido conversar com os espíritos, estava ali, trazido por Jesus, e Elias, que foi um grande profeta. Ou seja, Jesus provou para os discípulos estupefatos a existência dos espíritos, a comunicação dos espíritos. E não só aí, mas também depois, quando ele ressurge, origem da palavra ressurreição, ressurgimento, a aparição, quando ele aparece após a crucificação e depois no fenômeno mediúnico e espetacular que é chamado de a festa do Pentecostes. Nós tínhamos que olhar para os fenômenos mediúnicos não com a gravidade ou com o temor. É isso que a doutrina espírita veio fazer. E se ela nos prepara para o tempo da regeneração, é porque no mundo regenerado, vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão, conforme a profecia de Joel. Então, a doutrina espírita veio mostrar a naturalidade que há entre a conversa de dois espíritos, um no estado sólido, outro no estado gasoso. Ou seja, um encarnado, o outro desencarnado, mas é tudo espírito conversando. Essa frase é que me ressalta aqui nos prolegômenos. Riquíssimo, não é? Cada item desses dos prolegômenos, por isso nós fizemos questão, não é, Cris, de ler, e não temos intenções de ler outras partes do Livro dos Espíritos, por isso nós pedimos aos que nos estão acompanhando que leiam, não é? O Livro dos Espíritos. Se já estão fazendo isso, que aproveitem a oportunidade para reler. Por exemplo, olha só a pergunta que nós temos do Diogo Cordeiro. Como ler de forma correta este livro? Eugênia, o que você recomendaria? Olha, no meu entender, não há um modo engessado de ler, né? Claro que se você deseja estudar o livro, Diogo, o ideal é que comece como nós estamos fazendo aqui, começar do começo,
lemos o Prolegômenos, que está disposto na obra depois da introdução, mas porque ele traz um resumo já do que seja a doutrina dos espíritos. A introdução vai explorar de forma mais profunda o método que Kardec utilizou, vai trazer resposta a detratores, uma série de questões pré-consecução da obra. Não é? Então, ler os prolegômenos é um excelente começo. Depois você pode ler a introdução, que é essa sequência que foi escolhida aqui, e ir na sequência tranquilamente, caso queira um estudo aprofundado. Mas, se não, se você quer apenas se assenhorear de algo que ali há, você pode procurar por temas do seu interesse. Vai ao sumário e elege algum tema. Por exemplo, há muitos temas palpitantes. Anjo da guarda, existe? Não existe? É a mesma coisa que espírito familiar? O anjo da guarda se afasta do seu protegido? Pode tutelar mais de um protegido? Bênçãos e maldições existem? Alguém pode amaldiçoar alguém, né? Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que praga de mãe pega, né? Uma maldição de mãe pega, cuidado. Então, existe isso? Alguém pode amaldiçoar alguém? Nós podemos aliciar os espíritos para fazer a nossa vontade? Qual a repercussão disso? Então, tem muitos assuntos interessantes, assuntos que englobam um espectro vasto do conhecimento humano, desde a pergunta primeira, que é Deus, até essas investigações profundas das causas, não é? Da nossa capacidade de compreender Deus ou não, se há limitação para o conhecimento humano, a origem do universo, não é? Dos planetas, quando e como a Terra foi criada. Tem perguntas aí para todos os gostos. Se você se interessa por ciência, você vai gostar dessa primeira parte que Calci citou aí, porque ali nós vamos encontrar Deus, elementos gerais do universo, criação, princípio vital, todos os assuntos que estão muito intimamente ligados à ciência. Por isso foram desdobrados na última obra, um Kardec já mais maduro, que trata exatamente da criação, a Gênese. Se você quer algo mais moral, né, no tocante, por exemplo, às leis de sociedade, o progresso, algo que é muito comum nas lives de hoje, por conta do momento que vivenciamos, os flagelos da humanidade, a lei de destruição, é uma lei, uma série de possibilidades, tá bom? Muito bom. Se você quer conhecer o livro, não conhece ainda, leitura de capa a capa, não é? Mas se você quer assuntos específicos, já está estudando a obra, olha que riqueza que a Eugênia apresentou num resumo aqui. A pessoa que não leu ainda ou não travou contato, fica com uma ideia, a visão da amplitude disso, não é? Tá maravilha. Cris, você tem aí a pergunta do Ciro? Tenho sim. Em virtude, até quero comentar isso, Campete, a gente vai adiar para o nosso próximo encontro a introdução do Livro dos Espíritos, itens 1 e 2, porque o chat, como diz no popular, está bombando e a gente está adorando tudo isso. Então, vamos levantar aqui a pergunta do Ciro Caleb. Ele coloca o seguinte, viu, Romero? Gostaria que você respondesse ao Ciro. Para além da existência dos espíritos e da possibilidade de comunicação com o mundo corpóreo, existem outras diferenças entre espiritualismo e espiritismo? Existe sim. E essa introdução, logo o item 1, trata disso, né? Que Kardec fez uma questão de filologia. Vamos definir termos para que não se faça muita confusão. O que é espiritualismo? A pessoa espiritualista é todo aquele que acredita que existe algo além do corpo físico. Quando morrer, ele persiste. Uma alma é imortal. Esse é espiritualista. O fato dele acreditar nisso não é necessariamente que ele vai acreditar nos espíritos. Tem deles que não sabem nem o que é. Tudo para ele é alma. Né? Ou que eles se comunicam, às vezes não aceitam. Agora, quando Kardec definiu espírita e espiritismo, tem uma série de princípios que a gente deve observar, né? Que é comum a muitos espiritualistas. Por isso que ele diz que é uma filosofia espiritualista, que de uma maneira geral é espiritualista, mas de uma maneira particular ela é muito especial.
ela acredita na existência de Deus, inteligência suprema, acredita na comunicação dos espíritos, na imortalidade do espírito, nas múltiplas existências. Nós já vivemos muitas vezes, vamos ver muitas outras, porque é através dessas existências que nós nos depuramos, na comunicabilidade dos espíritos. Esses são os principais. Aí depois tem as leis espirituais, são muitas, né? Mas o espiritualismo também, que é uma religião em si, o próprio espiritualismo americano quis se diferenciar e denominou-se de moderno espiritualismo, ou neo-espiritualismo. Eles acreditam nos espíritos, acreditam em Deus, na imortalidade do espírito e na comunicabilidade dos espíritos. Eles têm reuniões, têm sessões, têm programas, cursos para a mediunidade, para o desenvolvimento da mediunidade também. Eles são igrejas, é quase que uma religião formal, né? Mas, de uma maneira geral, pelo menos a Associação Nacional das Igrejas Espiritualistas Americanas não acredita em reencarnação, né? Mas tem 9 princípios que aceita desde 1899 e não está incluída a reencarnação. O 10º princípio, que foi incluída depois de 1999, por comunicação de um espírito, acredita na reencarnação. Mas isso é uma igreja. É a união dos espiritualistas da luz do Cristo. É uma igreja espiritualista. Então, eles acreditam em reencarnação, né, porque os fatos científicos comprovam. Aí eles citam Ian Stevenson, Brian Weiss, Elizabeth Clare Prophet, com seu livro A Reencarnação, e muitos outros que tratam disso. Então, normalmente, os espiritualistas, eles fazem reuniões mediúnicas, às vezes até reunião de desobsessão, nem sempre com esse nome, mas eles não acreditam que haja reencarnação, porque uma vez que você está aqui, você se aperfeiçoa depois que morre no mundo espiritual, é quando você progride sempre, sem precisar voltar. Esse é o conceito dele, mas o espiritismo sabe que nós precisamos voltar à vida corpórea para refazer a nossa trilha mal feita. Obrigado, Romero. O Francisco Tarcísio de Siqueira colocou: me lembro que consta aí que o espiritismo sempre existiu e deixa, em meu entendimento, que tudo que já aconteceu no mundo, como ensinamento sobre a existência de Deus, é orientado pelo espiritismo, tal como temos agora a partir de Kardec. O que me faz entender o espiritismo como lei natural. Portanto, queiramos ou não, a reencarnação é fato. Concordam? Concordamos, não precisamos nem, né? Já está muito bem colocado pelo nosso amigo Francisco Tarcísio, é isso mesmo. A reencarnação é lei da natureza, não tem o que discutir, não é? Muito bom. E nós temos uma pergunta aqui para ti, Calci. Nós podemos dizer que o Espírito de verdade é Jesus? Que belíssima pergunta. Eu vou espigaçar o companheiro aí. Vou pedir para ele abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, tem uma mensagem fabulosa. Cristo Consolador. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Quem é que consegue falar isso? Qual é a única pessoa no planeta que pode falar isso? Venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Acontece que essa mensagem, no final, está escrito Espírito da Verdade. Muito bem. Abre lá o Livro dos Médiuns, capítulo 31, a 9ª mensagem. Você vai encontrar uma mensagem assim: venho como outrora aos transviados filhos. A mesma mensagem do Evangelho. Só que no Livro dos Espíritos, só que no Livro dos Médiuns está escrito lá no final, Jesus de Nazaré. Então a gente pode dizer, mas nem sempre o Espírito que se apresenta como o Espírito da Verdade é o próprio Jesus, mas alguém que fala em nome dele. É por isso que Emmanuel, na obra O Consolador,
nos fala que o Espírito da Verdade é o conjunto de espíritos que falam em nome do Cristo. Ele é a pedra de sustentação, o cabeça, Jesus, mas há outros que, em nome dele, se apresentam, muitas das vezes, com o nome de Espírito da Verdade. Então, é em nome dele que esse Espírito se apresenta, em nome dele, Jesus, que esse Espírito se apresenta com o nome de Espírito da Verdade. Muito bom, Calci. Olha, eu gostaria de colocar uma questão aqui bastante interessante e instigante na roda. Gostaria de ouvir os três aí, porque temos um tempinho ainda para responder. É do Adélcio Lages. Ele coloca assim: queridos, vocês consideram que o mundo progrediu e o livro dos espíritos precisa ser atualizado ou ele é sempre atual? Eugênia, começa. Olha, eu acho que o livro dos espíritos é sempre atual, e Kardec foi aquele quem escreveu na sua obra derradeira, a Gênese, que o espiritismo não tem a pretensão de ter dito a última palavra sobre o que quer que seja, nem mesmo sobre aquilo que é da sua competência, que aguarda os avanços futuros. Então, ele anda acompanhando a ciência e o que virá. Enquanto marco de uma doutrina nascente, ele estará sempre atual. Inclusive, ele foi vanguarda em muitos aspectos. Antes que os grandes gênios da física moderna, que teve um boom a partir de 1900 com Max Planck, né, os iniciadores, por exemplo, da mecânica quântica, eles estavam reencarnando, Einstein reencarnou, salvo engano, em 1856 e 1857. Então, eles estavam reencarnando quando o Livro dos Espíritos veio a lume. E o Livro dos Espíritos antevê muitas dessas descobertas. Claro que não com a terminologia específica da área, mas o grande avanço, né, que inclusive nos possibilita estarmos aqui interagindo, cada um nos seus lares, é conquista de uma ciência que já foi pronunciada em alguma medida no Livro dos Espíritos. Então, não acho que ele vai se desatualizar, acho que ele é, de fato, um marco divisor na história humana, mas que essa dimensão nós não conseguimos aquilatar enquanto muito próximos do período histórico em que a obra nasceu. Né? Segundo século estamos vivendo do nascimento do Livro dos Espíritos. Então, geralmente, essa coletividade do primeiro, do segundo, terceiro século, quando vem algo de grandioso, não consegue perceber toda a dimensão da grandeza. Volto a dizer, o Cristo, à sua época, era taxado de louco, foi crucificado. E a sua mensagem, hoje, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, irradia como nunca. Então, nós só vamos aquilatar o valor dessa obra, de fato, daqui a séculos. Romero. Muito bem, Eugênia. Gostei. Não, não está desatualizada. Porque é a verdade. É a verdade que nos trouxe. É uma verdade que está de acordo com a nossa capacidade de entendimento. E para fazer um trocadilho, para falar a verdade, nós ainda não conseguimos digerir totalmente o Livro dos Espíritos. Se você pega as leis morais, que deu parte do Evangelho, né? O conhecimento de si mesmo, o combate ao egoísmo e à vaidade, é o Evangelho puro, é a mensagem de Jesus. Então, os tempos passarão, mas as palavras dele não passarão. Obras subsidiárias, como a de André Luiz, ainda não conseguem ser decifradas adequadamente. Como, por exemplo, a Evolução em Dois Mundos tem aspectos belíssimos, mas que a ciência, em muitos casos, ainda está confirmando. Não é que a ciência vai querer confirmar André Luiz, não. É que os fatos que surgem mostram que André Luiz estava com razão. Né? Então, eu não acho que há necessidade, porque a base é muito sólida. Não é nem uma casa construída sobre a rocha, é um castelo construído sobre rochas. E aquele sobre quem ela cair será esmagado. A mesma coisa
porque os ensinamentos de Jesus são pedras angulares. Calci. Há duas coisas que a gente precisa separar bem: a ideia e a palavra. A palavra precisa mudar, porque farsear, ninguém sabe mais o que é isso, né? Vós podeis, ninguém usa mais segunda pessoa do plural. Então, nós já vemos algumas, eu tenho aqui, esta aqui, comemorativa dos 150 anos, está numa linguagem mais atualizada. Então, as palavras, sim, adaptando ao modo de se falar. Ok. A ideia, sim, no dia que alguém trouxer uma ideia que derrube. Até agora, a única coisa que a ciência fez foi comprovar pluralidade, reencarnação, existência de Deus, lei de causa e efeito, e vai por aí afora. Então, é preciso separar ideia e palavra, né, para poder verificar essa questão. Atualizar só para atualizar, para botar o nome lá de quem atualizou, não é nada útil, né, a não ser que traga algo que atualize em termos de vocabulário só. A ideia, a gente tem que esperar alguém trazer uma ideia diferente e que efetivamente pode ser revista. E quando faça isso, Calci, pode escrever outro livro, não precisa revisar o livro de outro autor, não é? Muito bem. Gente, nós vamos encaminhar para o nosso fechamento, não é? O assunto é bem interessante, não tem fim, vocês estão vendo, quem está nos acompanhando está percebendo isso, né? Nós estamos no início do estudo, nós já tivemos que deixar uma partezinha para, né, iniciar na semana que vem, introdução, onde vai tratar justamente dessa questão das palavras, né, que Kardec já começa fazendo as definições, e aqui nós gostaríamos, né, um companheiro fez uma pergunta de qual o livro ler depois do Livro dos Espíritos. Na sequência é o Livro dos Médiuns, não é? Que é o segundo livro da codificação. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós vamos para o Céu e Inferno e finalmente a Gênese. Foi nessa ordem que Allan Kardec codificou. O que não dispensa, naturalmente, a leitura da obra toda kardeciana, porque tem 12 volumes só da Revista Espírita, que merece ser conhecido também. Mas nós gostaríamos de ir fechando hoje, agradecendo muito, não é, a participação aqui, Cris, obrigado, né, nós dividimos essa tarefa. Eugênia, maravilhosa participação, muito obrigado. Calci, meu amigo, maravilhoso nos encontrarmos de novo na tarefa, não é? Uma maravilha. E Romero, nosso agradecimento também, não é, por esses momentos em que nós fomos bebendo, né, nessas explicações da história e do nosso espiritismo. E eu gostaria de deixar destacado para as pessoas que estão perguntando, inclusive, não é? O programa vai ser realizado, sim, toda segunda-feira, está bem nesse mesmo horário. O estudo que nós estamos terminando agora, ele estará disponível também em podcast, no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Então, quem quiser ver, não é, que não viu ou quiser rever, vai poder acessar. Os nossos encontros são semanais, então eles ficarão sempre gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe para aqueles que não puderam assistir ao vivo e convide outras pessoas a estar conosco. Nós estamos aqui fazendo um trabalho para que seja realmente aproveitado pelas pessoas. Se você tem dúvidas acerca do Espiritismo ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, acesse o nosso Telegram, @estudo_LE_FebTV. E se você deseja encontrar todo o conteúdo do Estudando o Livro dos Espíritos em um só lugar, acesse o site www.febtv.com.br/estudo-LE. Aí você encontra, né, tudo que vai ficando gravado, vai sendo colocado ali. Lá você vai encontrar as perguntas respondidas também do Telegram, os encontros, os materiais de estudo, podcast e muito mais. Vai haver bibliografia também sugerida lá para quem deseja estudar mais. Seja agora você também
um padrinho, não é? Um contribuidor da FEB TV. Ajude a manter este e outros estudos no ar acessando febtv.com.br. Agradecemos muito a sua atenção, as palavras carinhosas que nós vimos no chat, né, as palavras de incentivo. Muito obrigado, esteja conosco, envie suas perguntas e vamos continuar estudando o Livro dos Espíritos. Isso é só o começo. Então, palavras de despedida, por favor, Eugênia. Gostaria de agradecer o Carlos, a Cristiane, a FEB, a equipe da área de estudos da FEB pela iniciativa, dizer da importância dessa iniciativa e agradecer também por dividir momentos agradáveis e ricos com Calci e Romero. Desejar muita paz e muita luz para todos que nos assistem. Calci, por gentileza. Obrigado, Eugênio. Uma alegria, um prazer grande, viu? Estar com vocês, com a Cristiane, Carlos, Eugênia e o Romero. E tantos companheiros da FEB que quando eu vejo um deles, eu sempre me emociono, porque me lembra um tempo muito bonito em que eu vivi em Brasília e tive a honra e a alegria de trabalhar junto com esses amigos. São pessoas exercem um grande trabalho de dedicação. Então, parabéns a todos e principalmente ao companheiro que está nos assistindo, querendo aprender o Livro dos Espíritos. Muita paz. Romero, por favor. Muito obrigado a todos. Eu só tenho palavras de agradecimento. Um prazer conhecer a Cris, ter uma convivência com a Eugênia, com o Calci, que se souberam expressar e se exprimir tão bem. Ao Carlos, um gentleman, um mestre da palavra. É sempre bom ouvi-lo, é sempre bom estar com vocês estudando uma obra tão magnífica quanto esta. Muito obrigado também pela assistência, pelo carinho de todos aqueles que nos assistem. Uma boa noite. Obrigado, Romero. Muito obrigado, Romero. Cristiane, é contigo o finalzinho. Tá bom. Quero manifestar minha alegria, salientar a força integradora desse continente invisível que é a internet, que nos propicia essa oportunidade de estudarmos aqui de forma harmônica, de forma facilitada, entre amigos, e aí fica fácil e gostoso estudar. Agradecer ao público, a todos os internautas que estão acompanhando, e já sublinhar isso. Temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá! Obrigado, Cris. O nosso agradecimento à equipe da FEB TV e à equipe maravilhosa da área de estudo do Espiritismo que está nos bastidores dando suporte para essa atividade. Nós temos a Iracema trabalhando conosco, nós temos também a Gidelma trabalhando conosco, a Ana Olga e um grupo imenso de trabalhadores que estarão dando suporte aqui a essa atividade. Então, nosso abraço fraterno, carinhoso e virtual para todos vocês. Muito obrigado. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é,
o trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.